Hum. 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 E aí, chatinha? E aí, tudo bonzinho? Tudo café. Olha, pode ser amargo, pode ser doce, então está uma faixa de poderes, então. Você vê como eu estou fodástico. Então, nos pediram para falar sobre o ócio. O ócio é a base da criação sobre uma conjuntura existencial onde o ser que se vê em estado sereno, estado expansivo por si mesmo, se deixa filtrar a criatividade da existência. Porém, o sentido vulgar e talvez popular remete à noção de folga e falta de compromissos de trabalho, sobre uma conotação de ociosidade, a ideia de vadiagem ou de preguiça. Agora eu lhe pergunto, se há esses dois polos tão distintos da palavra, a ideia do processo ocioso foi embutida ao processo sistêmico dentre a uma expansão egóica mental ou não? Aí eu acho que foram crenças limitantes da era industrial, onde se você não está sempre trabalhando como uma maquininha no sistema, você é errado, culpado e preguiçoso. Pois é. E quem ganha dinheiro? Quem trabalha? Não, quem te chicoteia para você trabalhar o tempo todo e ser mais produtivo. E quem se chicoteia está num estado sempre de... Ah, de lazer e ócio, curtindo o iate. E dentro do ócio ele tem... Criatividade para gerar novas ideias, novos produtos, novos conceitos, novas coisas. Mas Interessante. porque, como a gente oprime essa capacidade ociosa em todos os outros, aí aquela pessoa fica parecendo ser bastante especial, um gênio. Pois é. Para que eu vim aqui? É porque você contando tem mais é, credibilidade. A ideia no âmbito cristianista é porque eu sou mais ocioso. A ideia do âmbito do cristianismo, que ainda em contexto do trabalho vem a trazer a ascensão ou a falta do trabalho como das bases do castigo divino em resposta ao pecado original. Aí vem a ideia da igreja calvinista, que se estruturou, que é a ideia do trabalho como valor positivo e não um fardo. A tal da ética protestante sobre como concluio e a produção de um Estado maior, e assim a promessa de um céu ou um paraíso, sobre o jugo de quem está em ócio, vai para o inferno, pois não tem direito, pois não prestou ao serviço de Deus. É porque Deus Todo-Poderoso precisa do seu serviço. Exato, de acordo dessa mesma ética protestante. Olha só a palavra, pense comigo, ética. A ética vem do princípio sobre o que você construiu diante da vida e sobre os marcos que você trouxe à própria existência. Dentro do mesmo sentido, a ética de um convívio social sobre um conluio de princípios que levam ao bem comum. Agora você lê ética protestante. Ética protestante? Se a ética é um conluio sobre uma base de bem-estar comum,
Como que é a ética protestante? Está acompanhando o meu pensamento? Estou acompanhando. Na ética protestante, eu vou tornar virtuoso se chicotear a si mesmo, inclusive vou criar um chicotinho mental em Mas você, você se é mesmo ética faz. protestante, não é ética Não, ela dentro já do foi princípio da transformada. própria ética. Então não tem, então é só protestante. Ela já foi qualificada. É. Ou talvez a ética de um bem comum sobre um contexto ético seja a base que só com o trabalho ou a própria compaixão ou devoção religiosa levariam à salvação da alma pelo externo. Ah, sim, é verdade. Porra, essa mesma espécie de devoção religiosa sempre liga a base do trabalho ou a prosperidade, pois os mesmos seres ociosos à frente da mesma igreja, independente da base religiosa, sempre trazem ao bem de consumo sobre o enriquecimento do sistema religioso. Eu não estou falando de um preconceito, estou falando das bases históricas e do processo que sempre se reinicia, sempre se autoalimenta. Diante disso, as mesmas bases da prosperidade nos dão o entendimento de que quem está à frente sempre vai levar a esse princípio, pois é interessante. Ou você faz alguém trabalhar para você diante de um processo sistêmico, de uma ética protestante que dá vontade de rir. Aí, sobre esse mesmo contexto, o sistema se enriquece. Ao invés de você trazer consciência diante da percepção de si mesmo, onde todos já são ricos, sobre um contexto sistêmico onde tem para todos e todos têm o mesmo valor, pois o sol nasce para todos e a planta também cresce no lixão. Aliás, cresce melhor no lixão devido às bases de nutrientes. Eu não estou levando em consideração o processo químico, tampouco os contextos de poluição e degeneração do natural, apenas dando uma ideia e uma proposta à reflexão. A própria base desse jargão, o trabalho liberta. Porra, o trabalho liberta. Apesar que se você está fazendo algo com tesão de vida, você realmente se liberta. Mas o contexto de trabalho não é atribuído a esse princípio. Não, Não é? o trabalho que gera estados mais e mais contrativos, por definição, se está gerando estados mais e mais contrativos, não está libertando, porque a libertação é uma expansão. Pois é. Até suspiro. Agora vamos à ideia do marxismo, sobre o conceito da própria defesa do ócio. Dentro do momento de criação ou reflexão de si mesmo. Dentro da mesma base de construção da própria filosofia. E um amor pelo próprio conhecimento, onde a reflexão e análise sobre o estado sistêmico do natural nos trazem e nos trouxeram todo o desenvolvimento civilizatório. Não é mesmo? Sim. Assim, a base da resposta da sociedade próprio ao princípio industrial, que tornou e fundou os mesmos indivíduos cada vez mais atarefados e presos ao mundo do trabalho, nos trazem a base do próprio processo progressivo do trabalhador, que se apropria de si mesmo ou defende a desconstrução da ideia do ócio criativo, construindo e embasando a própria tese de que o ócio é vagabundagem, filha da putagem, fica chupando a teta do governo, fica na Bolsa Família, e essas ideias todas que tem aqui nessa placa, e sempre tem todas as placas sobre contextos do desenvolvimento político, econômico, pessoal, social e etc. Porque quando há pouco dinheiro, há poucos meios, os seres são mais de direita, e quando há muitos meios, os seres são mais de esquerda. O mundo está refletindo isso sobre eleições na França, as eleições que houveram nos municípios aqui do Brasil, sempre com estados mais
conservadores e sobre o exemplo do escudo americano. Eu estou pegando isso aí de você, da sua cabeça. Olha como eu sou foda. Eu venho aqui e falo de você. Não, mas mesmo é porque as pessoas pensam nos Estados Unidos como desenvolvidos da mesma maneira, mas os estados mais desenvolvidos são mais de esquerda e os estados menos desenvolvidos, inclusive tem estados aqui que têm níveis de desenvolvimento que, se eles tivessem que sobreviver por eles mesmos, eles seriam seriam estados de terceiro mundo, mas esses países tendem a ser mais de direita. Foi o que eu disse. É porque se eu não tenho o suficiente nem para mim, não me diga que eu tenho que pagar imposto para ajudar o outro, entendeu? Então, como o desenho do São sistema... contextos. A própria base do processo durante o término da própria guerra, sobre a eleição de certas personalidades, o processo da própria expressão, de um processo natural, de um pêndulo humano, que não há defensores ou não defensores, há apenas influências sobre ambientes. Pois, no fundo, somos todos humanos em prol de um processo no caminhar ou desvelar da própria espiral do que chamam de consciência ou de ciência do processo do desenvolvimento eco do planeta. Mas, enfim, a base do que nós trouxemos, a noção do próprio ócio, ou a base da construção dessa psicopassividade diante do que, se eu fico passivo a mim mesmo, me fecho em um processo reflexivo, a minha abertura faz com que o universo encha o meu baldinho de informações. Tá entendendo? Sim. É isso aí. Ah, mas como que eu sei que eu estou em ócio criativo ou eu estou gozando do meu descanso? Há uma pequena diferença entre você ter prazer em estar parado e você estar parado apenas. Porque não necessariamente a reflexão é um processo de pensamento sobre fatos, ou até mesmo um processo de conjuntura e decodificação fora do que você vê como consciente. Então, às vezes, quando você está parado olhando para nada, o seu cérebro está a mil decodificando dados para que haja conjuntura ou exposição de uma ideia. Entende? Sim, mas aí dá para usar a qualidade energética resultante daquele processo, porque se eu só estou parado, mas estou gerando processos cada vez mais verdade, não pode dizer que eu estou num ócio criativo. Pois é. Mas aí são outros pontos a serem abordados. Sim, é porque o ócio tem essa qualidade Aí da nós expansão. iremos entrar dentro do contexto da moral do ócio e aí a conjuntura de novos termos e cunhando outras ideias e vamos com calma, menina. Enfim, ficou alguma dúvida? E esse processo onde as pessoas às vezes tentam parar, tentam ter um ócio, mas quando elas param, vem tudo que elas estavam tentando evitar de si mesmas e tornam aquele processo bastante desconfortável. É natural. Se você parar um carro a 300 km por hora de uma vez só, a tendência é que tudo que está ao seu derredor vá para frente, inclusive você. Quando você está freando, a inércia faz com que você se sinta indo para frente, não é? Sim, essa é uma excelente, sim, boa analogia. Então, a pessoa que vem carregando o mundo e puxando uma carruagem como um burro e um cabresto, quando para, a carruagem tende a passar por cima dele. Então, o processo é feito aos poucos, em um processo de desenvolvimento natural sobre os processos de reconhecimento
E você vai, como você mesmo diz, vai cavando as crenças e reanalisando, sempre em harmonia, sempre em amor, sempre gentilmente. A não ser que a pessoa peça intimamente para bater no poste para parar de uma vez. Aí para. Aí vem caveira e fala, olha o poste. Apareceu o poste, pô, morreu. Sim, o poste estava bêbado na contramão. É, exatamente, a culpa é do poste. Ou a culpa é do namorado, né? Ah, é sempre culpa do outro. É, É. Pois é. é isso. Muito bem. Alguma outra dúvida? Tem diferença entre ócio e preguiça? A preguiça é uma interpretação do eu, da persona ou do self, independente de quem queira ver, sobre o contexto de ociosidade. A culpa pode ser um estado de autoquestionamento, ou até mesmo a preguiça sobre o ser que a interpreta pode ser esse estado gostosinho de não fazer nada. Mas depende do observador. Mas em alguma instância do seu cérebro e do seu processo psiônico, você está em ócio, criando outras realidades e fazendo um processo. O ócio em si é constante, imutável, pois o tempo todo você cocria realidades. E para que haja cocriação ou criação, existe ócio em algum estágio. Nesse caso, individualmente ou da bolha. As pessoas, os seres que fazem parte da bolha não doam consciência, doam ócio. Como assim? Doam ócio, doam possibilidade criativa e de decodificação de dados para acoplagem de um processo de manifesto consciencial sobre a ciência dentro do processo criativo ocioso, onde há o manifesto de certas polaridades energéticas ou potenciais de Deus em você, no agora, para o manifesto. Mas aí é um outro processo. Estamos construindo o que é o ócio para depois vir um outro dito cujo falar sobre isso em um outro tema. Entende? Ok. Mas faz sentido. Quando você doa processamento de dados para o seu computador, você usa uma parte, a outra parte você doa, não é assim? Sim. Pode não estar ocioso, mas você doa ócio. Sim, você doa ócio, você doa capacidade disponível. E assim, o seu computador processa, e se ele processa, a experiência é sua. Porém, o concluio do processamento é de um outro ser. No caso, outro computador. E os fatos são gerados sobre um processo de simbiose. Então, essa experiência é uma experiência, de certa forma, conjunta? Sempre. Isso já foi abordado algumas vezes pelos amigos em outros diálogos. Nem todo pensamento é seu, nem todo o que você sente é seu, e etc, etc, etc. Somos todos um, essas coisas todas. Ou você acha que a Terra se sustenta porque ela é um ser externo de fora, para a Terra. A Terra pensa sobre cada célula, no caso, você, eu, a planta, o gato, pois ela usa o seu processo de ociosidade para o manifesto do próprio planeta. Eu acho que você vai dar mais valor à sua preguiça. Sim, mas me lembrou de uma pergunta do Livro dos Espíritos que condenava as pessoas que se afastam da sociedade para passarem encarnações ou vidas de meditação, como monges, budistas e Condenava? tudo. Sim, dizia que isso é parte de um processo egóico, porque no Livro dos Espíritos Quando tem foi a a Revolução lei do Francesa? trabalho. Quando foi a Revolução Francesa? Quando foi? Eu não sei, 1700 e uns quebrados.
E o livro do Espírito foi escrito depois da formatação dos alicerces do quê? Da era industrial. Que foi subsequente a quê? Da Revolução Francesa e o fim do feudalismo. Saímos do feudalismo e entramos na era industrial. E os filtros sobre tais decodificações de informações foram baseados em qual período histórico? Qual período histórico? O período histórico Do fim da era feudalista e do processo revolucionário francês e do conceito da Revolução Inglesa também. Logo depois que estava sendo firmada, né? Sim. Então, qual é a tendência interpretativa ao próprio livro? É refletir certas prioridades de valores e certas interpretações de termos. Então, por exemplo... Então, qual é o mapa que nós temos que seguir para saber qual a intenção real, pura, que está atrás de tal livro? O mapa histórico sobre os processos da época em seu contexto histórico. E assim nós temos a real intenção do livro. Assim como, agora, nesse pós-modernismo, independente desse idiota que não está nem aí para os processos econômicos e sociais do planeta, e isso ajuda com que nós não tenhamos tantos filtros, o próprio processo expansivo da realidade. Sim, Mas porque sempre sobre filtros. estamos chegando na época pós-industrial, onde já não vai haver trabalho para todo mundo, da maneira como se vê o trabalho tradicional. Exato. Eu agradeço a oportunidade. E poderemos adentrar a essas informações em um outro período. Tudo bem. Paz. Gratidão.